Oi, meus amores, tudo bem? Olha, tem uns dias que eu tenho vindo pensando comigo mesma e eu tava com muita vontade de vir aqui conversar com vocês sobre um assunto que ele é o protagonismo. Ah, Rafa, mas por quê? Vocês lembram que quando eu comecei aqui nesse canal, o meu intuito é simplesmente trazer o conhecimento para as pessoas, mostrar que é possível viver com a internet sim, e que eu ia falar de diversos temas, desde plataformas para vocês ganharem dinheiro, né? Que eu acho que isso é muito importante, é muito intuito do canal para libertar as mulheres do CLT, até coisas que também vão te libertar do CLT, que é sobre mentalidade, espiritualidade, sobre Deus, que são fatores muito precisos para a gente conseguir ganhar mais dinheiro na nossa vida, né? Para a gente ser próspero, para a gente não ficar naquela frase assim, nossa, ela é tão rica que a única coisa que ela tem é dinheiro. E para quem não sabe, eu faço um devocional todos os dias que chama, né, que o nome dele já é muito impactado, que é Hoje é um dia para viver milagres. 365 dias para romper da sua história, do pastor André Fernandes. E aqui, gente, eu quero que você tenha a mentalidade aberta, que você fique até o final, porque é algo muito, muito construtivo para você conseguir aí dar o pontapé inicial para você mudar a sua vida, sabe? Então já se inscreve aqui, já ativa o sininho, porque eu tô batendo um papo com vocês, porque todo mundo que tá aqui no canal, todo mundo que me assiste, para mim, é minha amiga em algum determinado momento. Então, vocês fazem parte da construção. E para a gente viver um milagre, gente, tem algumas coisas que a gente precisa entender, que o milagre ele vem à medida que a gente coloca energia para fazer isso acontecer. E hoje foi muito legal, porque simplesmente o devocional falava assim, ó: você é o protagonista da sua história. Então, eu acredito que essa mensagem que eu senti muito de vir aqui falar, que tem alguns dias que eu quero vir passar uma mensagem como essa para vocês, ela vai chegar para as pessoas que estão precisando escutar isso e que querem um direcionamento na vida familiar, na vida financeira, nos relacionamentos, nas amizades, porque a gente precisa entender que nós somos protagonistas da nossa história. Que a gente tem sim responsabilidade se a gente tem sucesso ou não, se a gente está satisfeito com o nosso trabalho ou não. Olha esse versículo de Provérbios 23:7. Porque como imagina no seu coração, assim ele é. O que quer dizer isso, né? Que se você se imagina uma pessoa fracassada, você vai ser uma pessoa fracassada. Se você se imagina uma pessoa que vê dificuldade em tudo, você vai ser uma pessoa que vai encontrar dificuldade em toda a área da sua vida. Seja ao construir o seu lar edificado, seja no relacionamento com seus amigos, nos seus relacionamentos de trabalho. Nós temos, né, todos os dias a obrigação de sermos pessoas melhores, independente da dificuldade que a gente está vivendo. E a dificuldade, independente da área que ela traz uma coisa com a gente, ela traz o medo. E ó, presta atenção nesse insight aqui. E o medo, ele te paralisa. E ele te paralisa porque ele quer te proteger e te deixar confortável. E quando ele faz isso com você, o que que acontece? Você fica estagnado, então você não sai de uma situação ruim muitas vezes, porque o medo não deixa, porque se tá ruim assim, o que pode vir? O desconhecido nos atrasa, nos chateia e nos deixa com medo. Mas, nesse momento aí da sua vida, né, enfim, o que for, eu quero que você pare e pense, o que pior pode me acontecer se eu mudar? O que pior? Reflete sobre isso, pode me acontecer se eu mudar. Sabe o que que você vai ver? Que nada. Porque você vai acabar fazendo um compromisso com você mesmo de que pior não fica. E você vai dar passos para mudar. E Rafa, por que você tá falando isso? Porque eu tô numa fase de mudança e aqui fala muito dessa questão. Precisamos de intencionalidade, excelência e posicionamento para viver a nossa jornada com protagonismo e responsabilidade. E Deus espera da gente protagonismo e responsabilidade. Então você precisa entender que quanto mais você fugir de uma situação, mais essa situação vai aparecer para você por diversas vezes e de diversas formas e de diversas situações diferentes da sua vida. Como eu falo assim, vai aparecer a mesma situação para você resolver no âmbito de relacionamento, no âmbito financeiro, no âmbito familiar. Então,
A gente não pode fugir, tem que investir as coisas de frente. E por muito tempo eu tava assim, pensando nisso. E sabe quando Deus joga na sua cara que é este caminho que você tem que seguir e você tá com medo? E talvez você aí que tá me assistindo tá com medo. Porque eu falo, né? Eu sou mãe solo, e criar uma criança sozinha tem um peso diferente. Talvez esse possa ser o medo do seu coração, mas não fica assim, porque por muitas vezes a gente precisa colocar o pé para ele colocar o chão. Então a gente tem que galgar a nossa mentalidade também. Eu quero contar uma história aqui para vocês, uma história, né? Tem uma parábola que fala muito do náufrago pedindo socorro a Deus na ilha. E todos os dias ele faz a seguinte oração para Deus: Deus, manda um helicóptero para me salvar. E às vezes você tá pedindo salvamento, tá pedindo direcionamento, tá pedindo solução, e a solução tá vindo, ela tá na sua cara, mas você não tá enxergando. Preste atenção. O menino fala, né, o náufrago: Deus, mande um helicóptero para me salvar. E aí no primeiro dia que ele faz isso, ele acorda, tá passando um transatlântico, aqueles navios de cruzeiro. E ele simplesmente fala assim: ah, Deus não mandou o helicóptero, não é pra eu ir ainda. E aí ele vira e ora de novo, e no outro dia Deus manda um barco menor, e ele fala: ah, Deus não olha pra mim, Deus não quer me salvar. No outro dia Deus manda um avião pra ele, e aí ele, mas não é um helicóptero. Então às vezes a gente tá tão focado, o que eu quero dizer com isso? Que a solução seja do jeito que nós queremos, e ela não vai acontecer do jeito que nós queremos, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Então a gente precisa assumir o protagonismo da nossa vida e ter responsabilidade para abraçar o que vier e fazer disso uma limonada. Então é nisso que você precisa pensar, sabe? Porque se esse vídeo chegou até você, é para você realmente ouvir ele aqui comigo até o final, compartilhar com quem precisa, porque a gente realmente pode mudar, deve mudar e vai conseguir mudar, mas a gente precisa entender que os caminhos são dele, não nosso. E quando a gente solta o controle, tudo flui. E eu quero que você flua também. Eu tô te falando isso de uma mãe que foi enfermeira, motorista de Uber, já vendeu calcinha sutiã, já vendeu roupa de ginástica, já fez de tudo para mudar de vida, sabe? E conseguiu encontrar uma solução aqui no digital. E talvez você tá aí pensando de um lado, pensando do outro, para qualquer coisa que você queira decidir na sua vida. Vá, tome a decisão, porque ficar em cima do muro não vai te levar em lugar nenhum. E comprometa com você mesma a fazer acontecer. Então, assim, se você tá com medo e paralisada, você precisa assistir esse vídeo. Não deixe. Você tá com a faca e o queijo na mão. Então, assim, de todas as coisas que eu tenho para falar para quem quer viver de internet, para quem quer melhorar a mentalidade, para quem quer crescer, é que indecisões não mudam destinos. Então, hoje a mensagem que eu queria deixar é que se tá faltando a decisão, tome ela e siga em frente. Combinado? Eu espero ter ajudado você hoje. Com Deus.